Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a nossa série. Se eu não me engano, esse é o 5º vídeo que nós estamos fazendo acerca da importância do templo. Já falei sobre algumas partes de Jesus indo no templo. Falei a respeito de Pedro e João indo juntos orar no templo. Então, eu estou falando uma série de assuntos para que você possa entender a importância de nós estarmos no templo. Amém? Então eu quero ler com vocês, eu quero compartilhar com vocês sobre o templo celeste. Existe um templo no céu. Existe um templo lá no chamarim de Deus. Então nós precisamos entender que existe um templo também lá no céu. E Jesus precisou entrar nesse templo e cumprir algo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tesouro do reino, como eu sempre digo, compartilhando os tesouros do reino com você. Amém? E lembrando a vocês, se inscreva aí no canal, para que você possa receber mais vídeos, que a gente possa compartilhar dos tesouros do reino junto e a palavra do Senhor possa ser propagada em todo o mundo, né? Em todo o Brasil, enfim. Gostaria de ler um texto com vocês, alguns textos na verdade, né? Um só não, alguns textos com vocês. Vamos lá, Apocalipse, vamos lá, livro de Apocalipse. Se eu acho o texto, Apocalipse... vamos lá. Apocalipse capítulo de número 15, verso de número 5, fala assim: Depois disto, olhei e eis que o santuário do tabernáculo do testemunho abriu-se no céu. A visão que João estava tendo, presta atenção. Depois disto, olhei e eis que o santuário do tabernáculo do testemunho abriu-se no céu. Amém? E saíram do santuário os 7 anjos que iam com as 7 taças lá para derramar sobre a ira de Deus. Gostaria de ler com vocês também Hebreus capítulo 8, verso 1. Já provei para vocês que João teve a visão do tabernáculo celestial, amém? E eu vou distribuir alguns textos para você aqui, muito importante. Eu gostaria de falar acerca daquilo que Jesus cumpriu no tabernáculo celestial, amém? O ponto principal é Hebreus 8.1, perdão. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou nos céus, à mão direita do trono da majestade, e que agora é ministro do santuário no verdadeiro tabernáculo. Olha só, meus irmãos, que coisa linda. Não sei se você entendeu isso, aleluia. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, por isso, porque é tremendo isso, é poderoso. Isso me alegra muito, ouvir isso. Olha só, verso número 2 do capítulo 8 de Hebreus. E que agora é ministro do santuário no verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou, e não o homem. O próprio Senhor edificou esse tabernáculo. Vamos lá. Quando ele entregou o seu espírito ao Pai, Jesus, sua alma saiu do seu corpo, sofrida e cambaleante, e dali dirigiu-se ao tabernáculo celestial, onde apresentou o seu sangue. Pastor, onde o senhor me prova isso? Eu vou te provar. Vou em Apocalipse capítulo 11. Aonde ele apresentou o sangue dele, pastor? Vou provar. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. O verso, se não me engano, é o verso de número... Vamos ver. Capítulo 11, verso 19. E abriu-se o santuário de Deus que está no céu. E no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes, trovões,
terremotos, grande chuva de granizo. Mais um texto, Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, o verso de 24, diz assim, perdão, deixa eu ver, Apocalipse, é o 11, 9, deixa eu ver se é o 9 ou o 24. Perdão, irmãos, perdão. É Hebreus capítulo 9, perdão. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o verso de número 11. Hebreus capítulo 9, o verso de número 11. Esse texto aqui é muito importante, perdão pelo texto que eu errei, né? Apocalipse 9, é Hebreus 9, verso 11. Olha só esse texto, hein? Isso aqui é para glorificar a Deus. Estou falando sobre o tabernáculo celestial, amém? Vamos lá. Hebreus 9, verso número 11. Mas estando presente o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, através de um tabernáculo superior e mais perfeito, olha aqui, meus irmãos, oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu, não adianta, oh, meu Deus, não adianta falar, meus irmãos. Existe um tabernáculo mais perfeito, é superior, e ele é perfeito, ele é mais perfeito, que não foi feito por mão humana, isto é, que não pertence a esta criação, não pertence a este lugar. Por isso que eu estou dizendo para você, eu respeito a sua posição de não querer ir no templo, mas só que se você quiser ser salvo, você vai ter que entrar no templo, querido. Existe um templo celestial. Existe um templo celestial. Vamos lá. E eu vou falar depois, já no outro vídeo, vou falar sobre outro assunto que vai ser importante também. Que não foi feito por mão humana, isto é, não pertence a essa criação. Ele entrou uma única vez no Santíssimo Lugar, não com sangue de carneiros ou de bezerros, mas com seu próprio sangue, consumando por todos nós uma eterna redenção. Glória a Jesus por isso. Se de fato o sangue de carneiros, de bodes, de touros, quando aspergidos, e a cinza da bezerra santificam os impuros segundo a carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que sirvais o Deus vivo. Certo, 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 certo. Agora vamos lá. O verso 23, capítulo 9, verso 23. Olha que importante esse texto. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que projetavam, olha só, portanto era necessário que as figuras das coisas que projetavam realidades celestes assim fossem purificadas. Olha, meus irmãos, que versão é essa, meu Deus? Que versão poderosa. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que projetavam as realidades celestiais assim fossem purificadas, mas as realidades do céu deveriam ser consagradas com sacrifícios melhores do que esses. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, figura do verdadeiro lugar santíssimo celestial, mas entrou no próprio céu para apresentar a si mesmo diante do nosso Deus poderoso, ao nosso favor. Vamos lá. Então vamos lá. Entendendo que Cristo, ele... Capítulo 8 aqui. Cristo, ele teve que deixar a sua alma, deixou seu corpo ali na cruz. E ele adentrou os céus para depositar o seu sangue lá, para a remissão do pecado de todos nós. O texto fala assim que ele passou pelos querubins do Éden original e enfrentou a espada flamejante que feriu. Diretamente da cruz, sem o seu corpo, o cordeiro subiu gloriosamente à presença do Pai. Ele estava só, como convinha ao sumo sacerdote. Ele foi passando triunfante até a presença do Pai, no verdadeiro e mais perfeito tabernáculo, sem átrio,
sem lugar santo. Tudo era santíssimo. Da porta de Judá até o propiciatório em fila indiana, miríades e miríades, no mesmo formato, da rua de ouro como cristal, se posicionaram. No seu peito havia um peitoral de juízo diferente. A estola sacerdotal tinha suas pedras. Era um sumo sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque. Meu Deus! Estava exercendo o melhor e universal sacerdócio em favor de todos os homens. Aproximou-se e entrou. Levava uma taça que continha um sangue. Ao entrar, dirigiu-se a um dos assistentes e olhou para uma antiga taça que ali estava. A taça continha sangue que clamava salvação. E tinha um sangue lá já. Antes de ele colocar o sangue dele, Jesus, tinha um sangue lá que clamava salvação, salvação. Era o sangue de Abel. Ele pediu para retirá-lo. O sangue substituto já estava ali. Onde está escrito isso, pastor? Hebreus capítulo 12, verso 24. Hebreus capítulo 12, o verso 24. Diz assim: e Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor, oh glória a Deus, fala melhor do que o de Abel. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando depositou o sangue, ele mesmo falou pelo sangue: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus falando isso, oh aleluia, louvado seja Deus. Jesus falando isso quando ele foi depositar o sangue. Ele falando lá no céu essas palavras. Ele recitou o texto de Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 9. Pai, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira esse sangue aí, para estabelecer o meu sangue. E aspergiu-se diante do trono, e todos os anjos ouviram. Este sangue fala melhor do que o de Abel. E o Pai respondeu-lhes: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em seus entendimentos. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Filho, onde há remissão, não há mais oferta pelo pecado. O filho rogou-lhe. João capítulo 14, verso 1 ao 14. Pai, quero que os que me desse sejam recebidos diante de ti como eu sou recebido. O pai assegurou-lhes que todos os seus irmãos, com ousadia, a partir de agora, poderiam entrar na sua presença por causa do sangue de Jesus. Agora tu acabas de inaugurar um novo e vivo caminho para a minha presença, que tu consagrastes pelo véu rasgado entre mim e o homem, que foi a tua carne e o teu corpo. Mas o Cordeiro teria que voltar para o Calvário e terminar a sua obra. Amém, meus irmãos? Meu Deus do céu. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus Cristo, entenda que existe um tabernáculo, um templo celestial também. E na próxima aula eu vou falar sobre o templo no milênio. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.